A gente teve ali a opção de 3 projetos para as pessoas votarem e também para que esses projetos sejam levados em conta pelo governo federal para a estruturação do projeto do PPA 2024 a 2027. A gente vai conversar agora com o Luciano Moresco, presidente do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, o CODEVAT, para falar um pouco melhor sobre como foi essa audiência, que a gente até abriu espaço aqui também para falar no dia em que ela ocorreria, também os projetos que foram elencados, como foi a votação de cada um deles, porque já terminou o período de votação, e os próximos passos a respeito deste tema. Tudo bem, Moresco? Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Independente. Uma satisfação mais uma vez falar com vocês. Bom, vamos lá, vamos tentar fazer com que as pessoas que estejam nos escutando compreendam melhor como se deu essa audiência pública, né? Estamos falando do governo federal, mas projetos vinculados aqui à nossa região ou alguma coisa vinculados à região, não são tão focados aqui especificamente só no Vale do Taquari, pelo menos alguns deles, né? Como é que se deu esse desenvolvimento, esse trabalho e os passos? Bom, primeiro é importante transmitir para as pessoas um pouco do que se trata o PPA participativo. O PPA é a abreviação do Plano Plurianual Orçamentário. Todos os governos, sejam municipal, estadual ou federal, obrigatoriamente têm que cumprir esse dispositivo legal, que é apresentar no primeiro ano de um governo, como está acontecendo agora com o governo federal, e também com o governo estadual, porque ele também vai propor agora o plano de investimentos para os próximos 4 anos, considerando 2024 a 2027. Então, nesse ano de 2023, está sendo executado o plano de investimentos elaborados lá em 2019, que valeu de 2020 a 2023. Nesse plano, que ele é um plano mais abrangente do que as leis que vêm na sequência, as outras leis orçamentárias, se estabelecem propostas mais genéricas, mais abrangentes, tá? E pela primeira vez na história, nós estamos tendo a oportunidade, como sociedade organizada, como entidades, como cidadãos, de foi dado esse espaço para apresentar propostas de investimento do orçamento federal. E a gente sabe muito bem, né, Ricardo, que por mais que se discuta isso há muito tempo, de descentralizar recursos, que não fique tanto recurso no governo federal, isso ainda não melhorou muito e a concentração de recursos está na esfera federal, que depois acaba repassando para estados e municípios. Então, é uma ferramenta muito importante, inédita, em que a sociedade pode, de forma organizada, e os cidadãos também, indicarem projetos e propostas que mereçam a atenção do governo para investimentos nos próximos 4 anos. E as propostas que nós apresentamos, agora eu falando também como presidente do CODEVAT, né, elas dialogam diretamente com o que o planejamento estratégico do Vale do Taquari, do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, que inclusive está em processo final de atualização, já propõe ao longo dos últimos anos. E nós tivemos 2 propostas na área de infraestrutura e transporte e uma na área do meio ambiente, que foram as 3 propostas, assim, digamos, as mais debatidas e mais defendidas na audiência pública que a gente teve aqui no Vale do Taquari há 10 dias atrás. A primeira e mais votada foi a proposta que propõe ao governo investimentos para fazer a extensão da ferrovia Norte-Sul, que pelo traçado original ela está prevista até Chapecó, mas nós estamos propondo que o governo disponibilize recursos para trazer essa ferrovia até Passo Fundo, o que deixa o Vale do Taquari muito próximo desse ramal rodoviário, e a partir daí nós temos também as nossas ferrovias regionais que podem se interligar nessa ferrovia norte-sul, que atravessa o país, o nome dela já indica isso, para que, especialmente produtos que a nossa região utiliza muito, uma região que é extremamente produtora de alimentos, da proteína animal, mas demanda para isso de milho, soja, e aonde a grande produção desses produtos está lá no Centro-Oeste. E colocar um volume não tão grande, sei lá, 20, 30, 50 toneladas num caminhão, não que seja um volume pequeno, mas colocar isso num caminhão para atravessar mais da metade do país faz com que o custo de transporte torne esse produto muito caro e às vezes deixa o que a gente produz aqui na nossa região
não tão competitivo como em outras regiões. Então, poder trazer grandes volumes, tá, em grandes distâncias a partir das ferrovias, sem dúvida baratearia o nosso custo de produção. Então, essa foi uma das propostas, dentre as que a gente colocou em discussão, a mais votada. Ela teve em torno de 250 votos. O que depois eu falo das últimas, o que é importante que as pessoas entendam. É uma primeira oportunidade que se abriu para se indicar propostas nesse sentido. Mas nós temos no governo uma promessa, inclusive que participou da audiência pública um representante do Ministério do Planejamento, dizendo que todas as propostas que fossem inseridas no aplicativo do PPA seriam avaliadas e consideradas pelo governo para fins de investimento, estudadas e mereceriam uma atenção especial, porque foi fruto do movimento da sociedade e das entidades. Então, essa garantia nós tivemos já no início da audiência pública de que todas as propostas que nós incluíssemos no aplicativo e recebessem votação independente, lógico, quanto mais, melhor. Mas, mesmo assim, todas elas, nenhuma delas seria desconsiderada. A segunda proposta que mais recebeu votação também trata com infraestrutura, logística, transporte, que é investimento em hidrovias. Nós temos aqui o Rio Taquari, que inclusive nos batiza como região, né? E nós temos o Porto de Estrela, tá? Que é um grande modal. Ali também tem um modal ferroviário, tem um modal rodoviário e tem esse modal hidroviário. Então, a ideia é de trabalhar a logística para que a gente esteja inserido num contexto em que a gente possa transportar grandes quantidades, volumes de mercadorias com um custo mais barato e aproveitando o nosso rio. Para isso, ele demanda investimentos em dragagem, em melhorias da eclusa de Bom Retiro. E, para nossa surpresa, apesar de que nós já vimos falando sobre isso como região e discutindo com as lideranças, nós tivemos o anúncio no dia de ontem de que haverá um grande investimento na faixa de 80 milhões na recuperação e ampliação da eclusa em Bom Retiro, o que dá muito mais condições de trafegabilidade através dos nossos rios e das nossas hidrovias. Então, de certa forma, as nossas demandas já começam a ser contempladas, mesmo que vão estar inseridas no PPA para receber mais investimentos a partir desse investimento que o próprio governo federal anunciou. E uma outra grande proposta também, que já vem sendo discutida a nível da região, inclusive na consulta popular do ano passado, dividiu o valor de mais de 1,5 milhão para ser investido num projeto para poder transformar dejetos da criação animal, da industrialização de alimentos em biogás, e esse biogás se transformado em energia. Nós estaremos aí promovendo a transformação de um passivo ambiental num ativo econômico. Então, essas três propostas foram as que tiveram mais corpo e mais defesa e foram inseridas no PPA e já estão lá. Se alguém for acessar o site do PPA, do Governo Federal, vai observar que lá tem a seguinte informação: enviadas para o governo. Então, as nossas três propostas já estão dentro do sistema do PPA e já estão sob o guarda-chuva de avaliação do governo, e nós defenderemos isso até que, de fato, elas possam estar inseridas no PPA. E, Moresco, existe a possibilidade das três serem aprovadas? Que você disse, já tinha uma sinalização que as três seriam consideradas pelo governo federal, mas agora deve passar por essa avaliação. Duas vão ser aprovadas, as três podem ser aprovadas, nenhuma. O que seria o próximo passo a partir de agora? Olha, eu acredito que as três poderão ser inseridas e aprovadas pelo seguinte: falar em meio ambiente no momento, no Brasil, o Brasil hoje é uma vitrine mundial quando se discute meio ambiente e ações para que a gente torne o planeta Terra viável de se viver nele em condições ambientais adequadas. Então, qualquer investimento que seja no sentido de melhorar a condição ambiental, de menor poluição, nós não temos dúvida, e isso a gente tem ouvido cada vez mais por parte do governo federal e também do próprio governo do estado, de que essa proposta vai ser acolhida dentro dos programas do governo, mas nós vamos defendê-la para que a gente tenha a descrição dela muito próxima ao que a gente defendeu aqui, para receber recursos em projetos e na construção de usinas e tudo mais que envolve esse projeto. A questão das hidrovias, de certa forma, também, há dias atrás, o governo federal anunciou, já antecipando o que vai ser lançado no PAC 3, fortes investimentos em ferrovias e hidrovias. Então, facilita com que as nossas propostas defendidas
aqui regionalmente estejam de fato contempladas. E como eu disse no início, o PPA ele tem uma função de estabelecer uma política para 4 anos, então ele é um tanto mais genérico. Na sequência vem a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024, e depois da LDO, a Lei Orçamentária para 2024. Então nós teremos 4 anos para defender. Não acredito que a gente consiga colocar as 3 propostas na Lei Orçamentária do ano que vem, por exemplo, mas que a gente vai ter 4 anos, quem sabe uma para o ano que vem ou 2, e trabalhar para que a outra também seja inserida nas leis orçamentárias, mas elas terão que ter vinculação com o PPA. Por isso foi fundamental, e é fundamental, a mobilização que a gente fez para inserir no PPA 2024-2027 essas propostas que vão atender muito o desenvolvimento regional. Nós estamos falando de quantos milhões, qual o valor envolvendo essas 3 propostas aí, Moresco, que eu lhe pergunto também até que ponto que decepcionou a participação, o número de votantes, né? Porque nós temos uma população aí, mais de 360 mil habitantes no Vale do Taquari, a proposta mais votada teve 247, a terceira teve um pouco mais de 100 votos, né? Se somarmos todos aí, chegou a cerca de 500 votos. E isso é levado até que ponto em conta também pelo governo federal, né? Porque a gente tem a consulta popular do Rio Grande do Sul, que lá atrás até tinha mais participação, mas as pessoas parecem que têm votado menos. Mas me parece que esse PPA aqui fala de valores muito maiores do que a consulta popular, né? Não tenha dúvida. Nós estamos falando de valores estratosfericamente maiores, porque o orçamento federal ele é gigante. E essa tua informação sobre o número de participantes também, de certa forma, nos decepciona um pouco, porque a gente sempre teve da imprensa um canal de informação, de mobilização, mas infelizmente as pessoas elas não se importam em perder 1h30, 2 horas por dia, desculpa meu desabafo, olhando TikTok, Facebook e por vezes um monte de porcaria, mas não conseguem tirar 2, 3 minutos para fazer algo que é importante para a vida delas, se achar que para delas não é o suficiente, para a vida dos seus filhos, dos seus netos, porque quando a gente fala em desenvolvimento, a gente está projetando o futuro. Então, a minha espécie de desabafo é isso, é a capacidade que as pessoas têm de dedicar uma grande parte do seu dia para coisas superficiais ou supérfluas às vezes, mas para fazer um ato de cidadania, por vezes tem dificuldade. Uma das coisas também que dificultou um pouco a participação é de que para fazer o voto, para concluir o voto, precisava ter a senha GOV do governo federal. Mas muitas pessoas têm. Para acessar o INSS, o site da Previdência, para acessar um monte de situações que hoje vinculadas ao governo federal, até o governo do estado, precisa da senha GOV. Mas é isso, a gente tem que repensar e ver de que forma a gente vai mobilizar. E eu estive vendo as propostas mais votadas, dentre as mais votadas, estão propostas de categorias funcionais. Por exemplo, defesa do piso da enfermagem. Então, quando tu mobiliza uma categoria para um benefício específico, certamente tu consegue ter um apelo maior, porque as pessoas estão pensando nesse momento talvez um pouco menos no coletivo, mas mais no individual. Nossas propostas sempre trabalharam o coletivo, nós nunca tivemos proposições que trabalhassem uma pequena classe. E não é uma crítica às classes que defenderam isso e outras que defenderam outros benefícios, mas eles conseguem se estruturar também porque vem nisso um benefício pessoal. Agora, essas questões de remuneração, me parece que elas entram de forma muito genérica e talvez nem caibam dentro do PPA. Mas essa filtragem o governo vai fazer. Mas o que é importante dizer é que, independente da votação que a gente fez nessas propostas, valorizar quem se dedicou e foi lá e votou, destacar mais uma vez, agradecer o trabalho da imprensa, que sempre foi parceira dos projetos regionais de desenvolvimento, do CODEVAT e todas as outras entidades envolvidas, e o compromisso que nós temos do governo de que todas as propostas ali lançadas que tratem do desenvolvimento, que tratem investimentos e ações importantes para o cidadão e para o seu coletivo, serão consideradas. E tem uma informação que agora é uma informação recente, e acho que dou em primeira mão aqui na Rádio Independente, que na quinta-feira passada eu me reuni com o deputado Elvino Bongás, que para nossa satisfação, até por ser um amigo pessoal, mas não vai ser usado isso de forma que não seja exatamente dentro daquilo que a lei permite, ele foi designado como relator do plano plurianual. E esse acesso com ele, nós já tivemos dele o compromisso de que ele vai se reunir agora em setembro ou início de outubro, quando esse projeto de lei montado pelo governo a partir dessas indicações chegará ao Congresso Nacional, ele virá à nossa região e se reunirá com lideranças locais para que a gente defenda
essas propostas e diga da importância delas. E daí possivelmente teremos dele também uma parceria para que elas sejam de fato inseridas no PPA 2024 e 2027. Importante essa informação, né? Porque sempre quando se está mais próximo das pessoas que estão à frente de um processo como esse, ganha-se força, ainda mais se ele vier aqui para a região para olhar de perto, né? O próprio Maneco, a gente tem percebido que tem feito muitas articulações, ele que é de Taquari, foi prefeito de Taquari, foi presidente da FAMURS, mas é muito ligado à região e está se mobilizando em várias frentes aí, isso é sempre muito importante. Mas só para retomar a questão do valor, não se sabe, não se tem uma expectativa de quanto que seria cada um desses projetos, né, Moresco? Não, desculpa, eu não te respondi isso antes, mas de fato não, porque agora a gente não tinha obrigação de indicar valor nenhum, a gente só tinha que trazer genericamente qual era a defesa, quais as propostas que nós tínhamos para defender. Mas para a lei, para a LDO e para a lei orçamentária, certamente precisasse identificar recursos. Então a gente vai ver o que é possível talvez já colocar para o ano que vem, com prioridade, dentro dessas três, se uma, duas ou as três, e quanto recurso, que daí vai depender de projeto, uma série de questões. Mas só para vocês terem uma ideia, a nossa malha ferroviária, a quantidade de quilômetros de estradas de ferro que nós temos no Brasil hoje, em 2023, ela é menor do que nós tínhamos em 1920. Ou seja, praticamente 110 anos depois, nós temos menos estradas de ferro, menos ferrovias no Brasil sendo utilizadas do que se tinha lá atrás, tá? Nesse sentido, nós andamos para trás, nós regredimos. O mundo todo, os países desenvolvidos ou em desenvolvimento, os que estão em desenvolvimento de fato, fazem grandes investimentos em ferrovias e também em hidrovias. Aqui não é uma crítica ao transporte rodoviário, pelo contrário. Nós estamos aqui às portas do Dia do Colono e do Motorista. Os motoristas são heróis, batalhadores, colocam sua vida em risco por vezes, atravessando esse país, levando as nossas economias, as nossas riquezas de um lado para o outro. Mas boa parte desse volume poderia estar sendo, com muito mais segurança, transportado em ferrovias. E mesmo assim não faltaria trabalho para os caminhoneiros, porque fariam deslocamentos muito menores. Aqui destaco uma fala do Adelar Steffler, que é presidente da Cooperativa de Transporte, com sede em Arroio do Meio, agora me faltou o nome da cooperativa. Valilog, um conhecedor profundo do tema transporte. Ele disse que o melhor frete não está nas maiores distâncias, em distâncias mais curtas. Tá? Então é isso, ter o grande deslocamento feito a partir de ferrovias ou até de navios e o deslocamento menor a partir de caminhões faz com que a renda, inclusive, do caminhoneiro das transportadoras seja melhor. Então não há argumento que contraponha as propostas que nós fizemos, seja no setor de infraestrutura e transporte, seja na questão ambiental, com a redução de danos a partir dos dejetos todos que se originam da criação de animais e também da transformação da proteína animal. E Moresco, tem algum prazo para que o governo federal dê uma resposta definitiva sobre essa avaliação das propostas? Não, agora se trata de um procedimento legislativo. O governo vai montar o projeto de lei do PPA, tá? E encaminha isso para o Congresso, possivelmente até o final de agosto, acho que o prazo é final de agosto, e esse assunto vai ser discutido a nível de Congresso em setembro e outubro. Por isso, das tratativas com o deputado Elvino Balgás, relator do PPA, para que a gente, no final de setembro, início de outubro, a gente faça uma reunião aqui no Vale do Taquari com a presença dele, possivelmente do Maneco, e se foi falado antes, um baita articulador, tem ajudado a região, trazido informações e defendendo projetos regionais lá em Brasília. Então, quando a gente vai trabalhar mais especificamente as propostas, e aí o Congresso tem até o final de outubro para votar o PPA, porque na sequência vai para o Congresso também, a partir da aprovação do PPA, a LDO e a lei orçamentária. Tá certo. Luciano Moresco, presidente do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari. Obrigado pela sua participação. Sucesso aí, uma boa semana pela frente. Obrigado, eu espero ter contribuído, porque algumas informações, até da experiência de vereador, a gente fala de PPA, de LDO, de lei orçamentária, com um pouco mais de familiaridade, mas talvez para o espectador, para o ouvinte, seja um pouquinho mais complicado. Mas são 3 leis orçamentárias
que estão previstas na Constituição e precisam, todas elas, passar pelo Congresso, ser aprovadas para que os recursos públicos possam ser investidos. Tá certo, obrigada. Luciano Moresco, presidente do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, o CODEVAT, falando dessas 3 propostas, então, que foram eleitas no Plano Plurianual Participativo, o PPA. O governo federal já acatou, dá para se dizer assim, as propostas, mas ainda vão passar por uma avaliação, mas conforme o Moresco, a expectativa é bastante alta para que as 3 tenham a aprovação e esses recursos possam ser investidos nessas iniciativas que foram elencadas.